Jesus. Amém. Bom, há algumas coisas importantes para nós começarmos a pensarmos juntos aqui nessa noite. Primeira delas, Isaías era um profeta conhecido como profeta messiânico. Nenhum outro profeta falou tanto de Jesus quanto o livro do profeta Isaías trata a respeito da vinda de Jesus. Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, de Jotão, de Acais, de Ezequias. E esse texto que nós fizemos a leitura, Isaías 10, 27, tem de pano de fundo um tempo em que a Assíria era uma potência mundial. E essa potência mundial era uma potência que oprimia os povos. Então era uma grande potência que oprimia os povos. Queria que os povos fizessem aquilo que eles entendiam que devia ser feito. E assim eles viviam a vida deles. Deus, em contrapartida, usou algumas vezes, por exemplo, a Assíria, para a correção do povo. Porque o povo tendia, hoje não, hoje o povo é obediente, hoje o povo gosta de fazer a coisa toda certa, hoje o povo corta a volta do que é errado, do que é vergonhoso, do que é humilhante para um homem, para uma mulher de Deus. Hoje não, hoje o povo é diferente. Mas lá atrás o povo era meio complicado. E lá atrás o povo vivia fazendo as coisas erradas. Vivia fazendo. E lá atrás tinha profeta que tinha coragem de profetizar inferno. Hoje em dia, se você profetizar que se não tiver mudança de vida, o inferno, a porta é logo ali, você está enrolado. Você perde todos os amigos, para não falar que você perde até a família se você não abrir o olho. É uma triste realidade para os dias de hoje. Embora nós saibamos que o inferno, se a pessoa não abrir o olho e não tiver mudança de vida e não tiver em Jesus, o inferno é logo ali. O Isaías, ele era alguém que falava, que anunciava, que profetizava. E o povo, vez por outra, fazia coisa errada. Vamos dizer, o povo pecava. Mas vamos ainda falar de uma maneira um pouco mais fácil de entender. O pecado é errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Mas o que é errar o alvo? O nosso alvo é Cristo. Quando eu erro o alvo, eu estou fazendo qualquer coisa que está me distanciando de Cristo, que faz mal a mim ou a qualquer pessoa à minha volta. De um jeito muito simples de se pensar. O pecado é tudo aquilo que eu faço, que me afasta de Deus, que faz mal à minha vida ou à vida de alguém que está à minha volta. É fácil de entender e de pensar. Está me afastando de Deus? Então é pecado. Está fazendo mal para a minha vida? É pecado. Está fazendo mal para aquele que está à minha volta? É pecado. De uma maneira muito simplória, para facilitar a compreensão, pecado é isso. Pecado é não vigiar em situações, circunstâncias que fazem mal para nós, para quem está à nossa volta e ainda nos afasta de Deus. O povo lá atrás vivia desse jeito. Vez por outra eles pecavam. Ou seja, eles se desviavam de Deus. Vez por outra eles pecavam. Ou seja, eles faziam coisas que não eram legais para eles mesmos. Vez por outra eles pecavam. Ou seja,
eles faziam coisas que era ruim para quem estava à volta deles. E aí Deus olhava a situação e falava assim, ó, bom, eles estão fazendo aquilo que é errado. O povo da Assíria, né, o império assírio, ele está botando para quebrar. Eu vou deixar que a Síria ofereça algum tipo de castigo para eles pensarem um pouco melhor como é importante ter uma vida com Deus. E ali Deus liberava os povos, nesse momento aqui da história da Assíria, por exemplo, para judiar do povo. E eles judiavam, sem dó. A gente vê muito disso hoje em dia. Aquela pessoa que fica flertando, aquela pessoa que fica buscando fazer gracinha com Satanás, pensando, não dá nada, ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada? Não dá nada? Ele arrebenta com a pessoa. Ele arrebenta. Muitas pessoas que estão desviadas, muitas estão desviadas, porque em algum momento quiseram fazer gracinha com o Satanás. E o Satanás, ele falou assim, ó, não tem problema nenhum, pode fazer gracinha. Eu vou ficar fingindo que eu não estou nem vendo nada. A hora que menos essa pessoa esperar, eu derrubo ela. Está na Bíblia. Aquele que está em pé tem que tomar cuidado para não cair. Está na Bíblia. Então, só estou conversando com você, fazendo a introdução de uma lição importante para essa data. Por quê? Porque a Bíblia ela vai nos mostrar que o povo de Israel estava debaixo de um jugo. E entenda por jugo, peso, opressão, humilhação, vergonha, sofrimento, dor. O povo estava debaixo de uma pressão espiritual imposta pela Síria na vida deles. Mas eles estavam debaixo daquela opressão e havia um porquê. Não era de graça. Havia um porquê. Toda vez que eu faço alguma coisa, lei da física, para toda ação tem uma reação. Algumas pessoas gostam de explicar e justificar com as leis da física, não sei o que lá. Eu não ligo para nada disso. Eu acho que quanto mais simples der para ser o negócio, mais fácil para entender e praticar. Mas tudo bem. Toda ação, ela traz uma reação. Toda ação traz uma reação. Qualquer pessoa que escolha, que decida fazer a coisa errada, ela tem que saber, a reação virá. E a reação, ela é proporcional à força ou ao impacto da ação. É proporcional. O estrago é proporcional. Pois bem, então aqui estão eles, vivendo debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão. Vamos simplificar a conversa? Sendo maltratados, sendo humilhados, sendo judiados. Vamos fazer a conversa ficar ainda mais fácil de entender? É aquela situação onde muitas vezes, num casamento, a dificuldade se estabelece, numa família, a dificuldade se estabelece, numa vida profissional, numa vida financeira, a dificuldade se estabelece, numa vida emocional, numa vida sentimental, a dificuldade se estabelece. Há muitas pessoas que vivem debaixo de jugo. Há muitas pessoas que vivem oprimidas. Há pouco tempo atrás eu conversava com uma pessoa, orientava uma pessoa, e essa pessoa me disse assim, graças a Deus eu falei com o senhor. Eu estava carregando, parecia que um saco de 60 quilos na minha costa. Eu andava, eu não estava nem conseguindo levantar mais. Eu estava cada vez mais ficando encurvado. Agora, conversando com o senhor me orientou, me mostrou o que deve ser feito, e eu estou saindo dessa conversa aliviado.
O povo estava oprimido. Mas Deus, através do Isaías, Deus está dizendo o quê? Acontecerá. Deus estava enviando a mensagem através do Isaías, dizendo assim, vai chegar a hora em que a carga será tirada do seu ombro. Vai chegar a hora. Isaías estava falando com o povo. Era a voz de Deus. Era a mensagem de Deus. A carga será tirada, o jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado. Quer dizer, aquilo que estava sobre o seu pescoço direcionando a sua vida. Que muitas pessoas, elas são direcionadas por aquilo que não é legal. Tem muita gente que não tem o controle da própria vida. Tem muita gente que não tem o controle das próprias finanças. Tem muita gente que não tem o controle do próprio casamento. Tem muita gente que se acha, mas não tem o controle de nada. É o que as pessoas disser que vale. A pessoa pode falar o que ela quiser, a palavra dela não vale nada na vida dela. Porque ela está sendo conduzida por um jugo. O jugo está sobre o pescoço. E esse jugo sobre o pescoço é aquele pedaço de madeira que era colocado sobre os bois, e aí parelhava os bois, e para o lado que um boi ia, o outro boi ia também, ia sendo conduzido. Vamos falar de uma maneira que fique fácil de compreender. Satanás tem dirigido a vida de muita gente. Satanás tem conduzido muita gente à vergonha. Satanás tem conduzido muita gente à derrota, à humilhação, ao fracasso. Tem gente que não gosta que fale do Satanás. E eu não estou a serviço do Satanás. Eu estou a serviço de Jesus. Eu não gosto de ficar falando. Não gosto, de verdade. É porque o pastor tem medo. Não, é porque eu fui chamado para pregar da luz e não das trevas. Mas eu preciso de falar em determinados momentos que, para que as trevas sejam dissipadas, a luz, ela tem que brilhar, ela tem que raiar na vida da pessoa. E muitas vezes a pessoa está indo por um caminho todo conturbado. E a pessoa nem está se atentando a isso. A gente vê, irmão, tanta gente fazendo tanta coisa. Falei com você quarta-feira passada que nós precisamos orar mais, mas não é só orar, não adianta só orar também. Nós temos que fazer mais, pôr a mão na massa. Falei quarta-feira passada que você estava aqui, a maioria estava aqui. Falei ou não falei? Que nós temos que nos mover. Aí eu dei até o exemplo do bar ali da esquina. Não estou criticando o dono do bar, não estou criticando quem frequenta lá, não é nada disso. Eu estou constatando, ali há um grupo de pessoas que infelizmente tem sido conduzida de uma maneira a trazer dificuldade para a vida deles e para a casa deles. Falei quarta passada, não falei? Que a turma começa lá, muitas vezes na madrugada eu acordo, de final de semana principalmente, e está uma briga, uma confusão aqui na frente. Eles começam brigando lá e vêm parar a briga aqui. Falei com você quarta passada. Vocês viram sexta-feira o que aconteceu, não viram? A maioria viu. Eu não vi, pastor. Então, mais uma tragédia na nossa região. Mais uma tragédia, infelizmente. Então, muita gente tem andado cega. O inimigo está cegando a pessoa, ele põe o jugo no pescoço da pessoa e vai conduzindo a pessoa. Aí a pessoa parte para o caminho da droga, a pessoa parte para o caminho da bebida, a pessoa parte para o caminho dos vícios, dos mais variados vícios. A pessoa parte para o caminho da prostituição, do adultério, a pessoa parte para o caminho da mentira, a pessoa parte para o caminho da fofoca, a pessoa parte para o caminho da maledicência, a pessoa parte para o caminho das brigas, das confusões, a pessoa parte para o caminho da religiosidade. A pessoa parte para vários caminhos, sendo conduzida para que ela possa viver no engano. Então, quando
Isaías está conversando aqui, ele está dizendo assim, ó, Israel está sendo conduzido na vergonha, na humilhação, está sofrendo nas mãos da Assíria, mas Deus já está entrando com providência. Aí eu vou falar de novo para você agarrar a palavra, porque essa palavra não é para Israel lá atrás, essa palavra é para você aqui hoje. Israel está sofrendo nas mãos da Síria, mas Deus está entrando com providência. Tem pessoas que estão sofrendo nesses dias, estão sofrendo, mas Deus está entrando com providência. E como é o jeito que Deus entra com providência e age em situações como esta? Esse é o jeito aqui, ó. Essa é a forma, através da unção. O jugo será despedaçado por causa do quê? Da unção. Se nós entendemos por jugo opressão, vergonha, dor, humilhação, sofrimento, nós devemos entender por unção vida abundante, vida transformada, misericórdia, bondade, perdão, favor de Deus, graça, misericórdia, amor, que inclusive nós falamos do amor no domingo que passou. Não vim domingo, pastor. Não veio porque não quis. Nós estávamos aqui, 3 horários, nos 3 cultos, Deus falou do amor com todos nós. Queria tanto ouvir. Vai lá, pr.marcãobombo no YouTube, está tudo lá. Aproveita, se inscreve no nosso canal, dá o joinha e compartilha. Compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Pois está aí, ó. Então a conversa de hoje, ela é a seguinte. Nós vamos, para quem gosta de pensar a respeito do tema unção e libertação a partir da unção. Libertação a partir da unção. Tá? Pastor, eu gosto de anotar. Anota aí. Libertação a partir da unção. Aí nós temos que entender o quê? Nós vamos pensar em três pilares. Não costumo falar quanto pilar a gente pensa. Hoje eu estou falando com você. Nós vamos pensar em 3 pilares. Primeiro pilar de libertação. A libertação que vem, assim, ó, a unção despedaça o jugo da opressão espiritual. A unção despedaça o jugo da opressão espiritual. E isso é importante a gente entender. Porque tem muita gente oprimida espiritualmente. Tem muita gente que ouve vozes dentro de casa. Tem muita gente que sente cheiro de cachimbo, sente cheiro de cigarro de palha, sente cheiro de enxofre. Tem gente que vê vulto, tem gente que ouve vozes. Tem muita gente que tem dificuldades das mais variadas espiritualmente falando. Até eu comentei algumas experiências na minha casa. Minha mãe, meu pai moravam no sítio. E eles estavam no quarto. Tudo quieto. Quem já morou no sítio ou mora no sítio sabe que no sítio o silêncio é maior do que numa região como essa. Está aí a Rosiane para contar para nós. Né, Rosiane? No sítio o silêncio é maior. Tudo quietinho. De repente o barulho de panela para o chão. Blá, 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 blá. Lá ia meu pai olhar. O que está acontecendo que as panelas estão no chão? Não tinha ninguém na casa. Mas as panelas estavam tudo no chão. Tem casa que acontece isso. Contei de manhã também, numa experiência que eu vivi aqui nessa igreja. Um dia eu não morava aqui do lado ainda, 10h30 mais ou menos, entre 10 e 10h30, eu me arrumando no carro para ir embora. Para ir embora para casa. Aí veio o menino de bicicleta aí. Pastor!
Preciso da ajuda, preciso do senhor. Eu já assustei, falei, nossa, mas o que está acontecendo? Preciso que o senhor vá na minha casa. Está pegando fogo. Falei, mas então é com o bombeiro. Não, pastor, não. É um fogo diferente. Falei, mas castigo, fogo diferente. Pega fogo no banheiro, daí para, começa a pegar fogo no quarto, daí para, começa a pegar fogo na sala. Eu falei, mas será possível? Tá bom, estou indo lá. Eu fui na casa. Chego lá, tinha um monte de curioso dentro da casa. Que o que tem de gente curiosa não é pouco, né? Aí eu falei para os curiosos, sai tudo fora, só vou ficar com a família. O Jornal de Piracicaba vai imprimir a matéria amanhã. Hoje não quero ninguém aqui de curioso. Os curiosos saíram, ficaram bravos ainda. Quem esse pastor pensa que é? Eu sou o Marcos. O Marcos, ponto, Everton. Né? Não tem. Conversei com a família. Aí eles me explicaram, me mostraram. E era assim. Pegava fogo no banheiro, de repente você ia para o banheiro, parava e começava a pegar fogo no quarto. Aí parava. É gente que a gente conhece. É gente que está na região, aqui no dia a dia. Conversamos, oramos, e tão logo nós oramos e desfizemos o mal que estava dentro daquela casa, acabou o fogo. Você acredita se você quiser. Se você quiser. O que eu estou falando é verdade. Fui uma vez na casa da mãe do Celcinho, da senhora Márcia. Estava tendo célula. E eu fui visitar, como a gente costuma visitar as células. Na verdade, agora nós não estamos fazendo essa supervisão. Nós precisamos voltar a fazer. Mas nós fazíamos. Eu fui. Fui lá para participar. E a Márcia, como uma mulher de Deus que ela me deu a oportunidade da fala. Pastor, o nosso pastor está aqui, vou dar para ele a oportunidade da fala. Eu não fui lá para falar nada. Fui lá para olhar, ver se podia ajudar em alguma coisa. E ela me deu a oportunidade da fala. Aí eu falei, olha, eu não vim para falar nada, vim só para olhar. Mas da hora que eu cheguei, até agora tem um vestido vermelho na minha frente que não desaparece. Acabei de falar isso. A mulher que estava do meu lado, que muitos dos que estão aqui conhecem a mulher, encapetou. O cabelo dela fez assim, ó. Ficou desse tamanho aqui, ó. E eu tomei um susto. Na hora eu assustei. Foi quase que eu saí correndo. E larguei lá para a Márcia resolver. Então, está cheio de casa, está cheio de família. Está cheio de pessoas vivendo opressão espiritual. Está cheio de doença que não sara por causa de questão espiritual. Está cheio de família que não se ajusta por questão espiritual. Contei, você já me ouviu contar, e não custa eu contar de novo. Eu tenho um irmão que quando criança não ia, mas nem com reza braba. Não ia. Ele estava fadado a morrer. Alguém falou para ele assim, ó. Alguém falou para o meu pai, leva ele no cemitério e deixa ele em cima do túmulo. Você deixa ele e vai embora. Alguém vai vir para trás e vai pegar ele. E vai dar tudo certo. Pois fizeram isso. Meu pai fez isso. E um tio meu estava junto no cemitério, pegou e trouxe. O menino está lá até hoje. São questões espiritualmente falando que acontecem, são brechas, são legalidades que são dadas das mais variadas formas. Quer ver? Quem aqui cortou íngua já alguma vez? Cortou íngua. Só eu e a pastora Kátia. De manhã eu perguntei algumas coisas, a maioria levantava a mão. Só 2 irmãs que não levantavam a mão nunca. Eu falei, e se essas irmãs não estão dormindo? Elas devem estar dormindo, não é possível. Né?
que eu corto, íngua, que eu corto, íngua, que eu corto. E dá-lhe cinza, e dá-lhe fubá. Quantas vezes eu fui levado de criança na benzedeira? Aí a benzedeira entrava lá no quarto dela. Não estou desrespeitando a fé de ninguém. Quem vive disso, quem faz isso, quem pratica isso, cada um vive a fé que quer viver. Mas eu estou dizendo que tem muita gente que vive oprimida por questões como essa, que são mal resolvidas e mal orientadas na vida da pessoa. São. Pois bem, lá ia nós na benzedeira e voltava para casa. Aí você vai crescendo, aí você vai vendo como que as coisas elas vão desenrolando de um jeito todo enrolado. Tem um monte de casa espiritualmente enrolada. Tem um monte de família espiritualmente enrolada. Enrolada. Então, primeiro ponto para a gente pensar: a unção, ela despedaça todo jugo espiritual. Todo jugo, toda a opressão, toda a opressão. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de tudo, irmão. Não é normal, não é comum. Não é. Tem gente que você não pode nem apagar a luz. Se você apagar a luz, pronto, acabou a pessoa. Não é normal. Tem gente que come unha, que a unha nem existe, é só o toquinho da unha no dedo da pessoa. Você vai parar, você vai pensar. Se você está achando que o que eu estou falando aqui não faz sentido, você vai conversar com Deus e Deus vai revelar para você, Deus vai mostrar para você. Eu estou conversando com você de situações que acontecem muitas vezes dentro das casas, dentro das famílias. E não resolve o problema. Base bíblica para nós tomarmos posse da vitória. A unção, ela despedaça a opressão espiritual. Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Olha a importância da unção. Olha a importância da manifestação de Deus na vida de uma pessoa. Lucas 4,18. Mesmo texto, agora falado por Jesus. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Primeiro ponto, a unção, ela despedaça toda a opressão espiritual. Toda, irmão, se qualquer um de vocês que estão aqui, ou os que estão acompanhando através da transmissão, estão sofrendo com questões como as que eu coloquei, nos procure, nos procure. Eu queria falar, mas eu tenho vergonha de falar na frente de todo mundo, tenho medo que alguma coisa aconteça comigo aí na frente de todo mundo. Não tem problema, nos procura. Eu estou aqui para te ajudar, a pastora Kátia está aí para te ajudar, outros líderes estão aí para te ajudar. Não fique com nada guardado no seu coração que tenha trazido em você medo, dúvida, angústia, opressão. Não fica, não pode. Você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem que é de Deus para a sua vida, que é para mudar histórias. Segundo ponto, a unção despedaça o jugo do pecado. O jugo do pecado. O pecado é um problema. E tem muita gente que acha que o pecado é normal. Tem muita gente que acha que dá para viver no pecado tal, e não vai acontecer nada. Não dá.
Salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Não dá. Sabe, nós até falamos ontem, lição da célula, crescimento. Tem umas coisas que não dá, irmão, nós não podemos aceitar na nossa vida. A pessoa está há 40 anos dentro da igreja com a mesma vida de quando ela chegou. Se Deus tocar no meu coração, eu mudo. Mas que se Deus tocar no coração, Ele nos chamou para vivermos em novidade de vida. Está na Bíblia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Aí muitas vezes você vê lá a pessoa flertando com a mentira. Quanto crente mentiroso que tem, quanto crente dissimulado que tem, porque para alguns pecado é matar, é roubar, é trair, adulterar. Mas é uma lista de obra da carne, que se a pessoa pegar e fizer uma busca rápida no Google lá, ela vai achar obras da carne. O pecado, ele mata. Ele mata. Não dá para ficar flertando com o pecado, não dá, não cabe para nós, não cabe. E às vezes você fala, tem gente que fica chateado, tem gente que não gosta, tem gente que fica emburrado, tá tudo bem. Eu não vou deixar de pregar por causa disso. Não vou. Eu não gosto que o pastor fale assim, não tem problema. Eu não estou pregando para ninguém gostar, eu estou pregando para agradar a Deus. E Deus está nos direcionando para pensar sobre situações de libertação para a nossa vida. E através da nossa vida. Duas bases bíblicas. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado, o quê? O pecado. Tem gente que fica com aquela conversa mole. Então, porque é mais forte do que eu. Porque está na Bíblia que a carne é fraca. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. A carne é fraca, mas o pecado não é whey. Sabe, aquela proteína que a turma vai para a academia, aí fica tomando. Para não falar os que tomam bomba, né? Nem vamos falar dos que tomam bomba. Vamos falar dos que tomam whey. A carne é fraca, mas o pecado não é proteína. Não é. Aí a pessoa fica vivendo assim. Irmão, isso traz prejuízo. Isso traz derrota. Isso desvia a nossa vida do propósito de Deus. Outro texto, 1 João 3,8. 1 João 3,8. Quem comete pecado é de quem? É de quem? Se você falou, eu não estou ouvindo direito. Quem comete pecado é? Agora eu entendi. É do diabo, não é o diabo, não. É do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Está na Bíblia. É duro. Você vai falar, a pessoa fica chateada, fica brava. Mas está na Bíblia. Pronto. Aí, ó. O diabo peca desde o princípio. Agora, olha o que o texto diz. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Desfazer. Não dá. Deus nos chamou para vivermos uma nova vida. Diga amém e diga graças a Deus. Nós não podemos ficar sendo enganados, fazendo a coisa errada, pensando que está certo. Nós não podemos ficar concordando com aquilo que é errado, achando que está tudo bem, que é legal, só para agradar um, para agradar outro, para não perder amigo daqui, para não perder amigo de lá, para não ser chamado, para não ser de medo de não ser convidado para festinha de aniversário, para o churrasco de não sei o que lá, puxar, porque tem chá para tudo hoje em dia, né? Eu não posso falar nada, que senão não vão me chamar para chá. Pois que não me chame para chá, não estou nem aí com chá. Aliás, eu nem gosto de chá, eu gosto de Coca-Cola. Tem gente que fica com essa lenga-lenga, negociando com o que é errado.
para agradar o outro. A Bíblia ensina, antes importa agradar a Deus. Está aqui. Então, a unção, em primeiro lugar, nós conversamos, ela despedaça a opressão espiritual. Segundo lugar, a unção despedaça o jugo do pecado. Terceiro e último lugar para nós finalizarmos, a unção despedaça o jugo das maldições e padrões hereditários. A unção despedaça. Vou falar de coisas que vai incomodar, eu sei que vai, mas não estou nem aí, vou falar a mesma coisa. Tem gente que fica com aquela conversinha mole. Ah, porque minha bisavó fazia, minha avó fazia, minha mãe fazia, por isso eu também faço. Em Cristo, a unção despedaça o jugo da maldição hereditária, do padrão hereditário. E eu posso falar disso com autoridade, porque em mim uma maldição foi quebrada. O meu bisavô era da bebida, o meu avô era da bebida, o meu pai era da bebida. Os meus tios reuniam tudo na frente da casa da minha mãe, com o meu pai lá na casa da minha avó na época, para brigar, tudo eles bêbados. Eu vivia na bebida, até que eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, a unção despedaçou essa maldição. Acabou, pronto. Ah, mas pastor, não bebe? Não bebo. Essa maldição foi quebrada, parou na minha vida. Em Cristo foi quebrado. Aí tem gente que fica, porque meu bisavô traía, meu avô traía, meu pai traiu, por isso que eu também traio. Trai porque não está em Cristo. Porque se tivesse em Cristo não traía. Trai porque se afasta de Jesus. Trai porque vai para longe de Jesus. E longe de Jesus nós somos alvo fácil, somos presa fácil do diabo. Em Cristo, irmão, em Cristo, irmã, a maldição ela é arrebentada. Não tem conversa. Não tem conversa. É mudança de vida. É mudança de postura. É mudança de comportamento. Que muita gente não quer. Que muita gente não quer. Não quer mudar de vida. Não quer mudar de postura. Não quer mudar de comportamento. E aí prefere dizer o quê? Meu avô fez, meu bisavô fez, meu tataravô fez. Aí só está faltando a pessoa falar, o Adão fez. Poxa, mas espera lá. Em nós é uma nova vida. Está aqui. Vamos ler os textos para nós finalizar a conversa? Gálatas 3:13. Gálatas 3, 13 e 14. Anota aí para depois você conferir. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha lá, ele se colocou no nosso lugar. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era para a maldição estar sobre a nossa vida, a maldição foi lançada sobre ele. Não tem negociação, não tem conversa, não tem barganha, não tem choro, não tem desculpa. 14. A bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, através de Jesus. A bênção de Abraão chegasse a cada um de nós. A bênção de Abraão, puxa vida, está aí, ó, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Pronto. Está fácil de entender. Se meu bisavô fez, se meu avô fez, se meu pai fez. Em Abraão eu sou bendito pela fé. O problema é que muita gente gosta da Bíblia só para quando convém. Usa umas partes da Bíblia, só as partes que convém. Né? Não usa a Bíblia como um todo, como a palavra de Deus. Êxodo 20, versos 5 e verso 6. Êxodo 20, versos 5 e verso 6. Olha lá. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais, e tem pai que não leva Cristo a sério.
Tem pai que não quer saber de vida séria com Jesus. Tem pai que fica enrolando. Não é pai e mãe. Que fica com a maior brincadeira com essa história de ser cristão. E nem se liga que a Bíblia está dizendo que assim, ó, aquilo que o pai, aquilo que a mãe não vai levar a sério, vai recair sobre o filho. Está aqui, é só ler. Mas vamos ler, pronto. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me odeiam. Estamos falando da quebra da maldição. Verso 6. Agora, eu faço misericórdia a quantos? A milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aonde que está a unção? A unção, ela vem a partir do amor que nós temos por Deus e a partir da obediência em relação aos mandamentos dele. Irmão, irmã, é culto de libertação, é culto de vitória, é culto para nos confrontar, para nós sairmos daqui, irmos para a nossa casa com a orelha fervendo, para irmos para a nossa casa pensando, opa, pera lá, será que é isso mesmo que o pastor falou? Será que é desse jeito mesmo que ele está pregando? Deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu olhar direitinho na Bíblia, como que as coisas estão, como que as coisas são. É isso daí, não tem muita história. É assim, ó, a unção, ela despedaça o jugo. E às vezes a pessoa está dentro da igreja sofrendo. Está dentro da igreja sofrendo por quê? Porque ela está abrindo mão da unção. Está abrindo mão do favor de Deus. Está abrindo mão da bondade de Deus. Deus está dizendo, vou fazer vou fazer em você uma nova história. Deus está dizendo, vou mudar a sua vida, vou mudar a sua trajetória. Vou mudar. Mas a pessoa, ela está lá com história e não quer saber de uma nova história. Pergunte para quem está pertinho de você. Quer uma nova vida? Quer uma nova história? Quer sim ou não? Fala assim, quer sim ou não? E aí, irmão? É você que diz. O que eu posso fazer, eu faço. Oro por você, jejuo por você. Estou vindo pregar a palavra para você, sabendo que é uma palavra que para muitos não é a melhor palavra. Eu sei. Mas eu estou aqui pregando a palavra para você. É a verdade. A Bíblia está aberta. Não dá ibope esse tipo de mensagem. Eu vejo. Na rede social também, estou em rede social, vejo. Tem as mensagens que são motivacionais, que conforme a mensagem enche, lota a igreja. Oh, meu Deus, eu sei como que é. Eu sei como que funciona. Eu sei direitinho. Agora, o negócio é ser confrontado. O negócio é ser confrontado para que nós possamos receber a unção que vai despedaçar a opressão espiritual. O negócio é nós sermos confrontados e receber uma unção que vai despedaçar o jugo do pecado. O negócio é nós sermos confrontados e receber uma unção que vai arrebentar com a maldição hereditária. Chegou até nós, tá bom, mas vai parar em nós. Não vai para frente. Não vai seguir adiante. Não vai, porque em Cristo nós somos uma nova criatura. Diga amém, diga graças a Deus. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. E logo assim, você trouxe o papel que eu pedi para você trazer? Quem trouxe aí? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Tá bom, nós vamos dar para você a oportunidade de escrever. Pode pegar esse papel aí, o Wander, a Silvinha, tá, ali tem o papel recortado. Eu quero orar primeiro com eles, Wander. Deixa primeiro eu orar, aí depois nós vamos entregar papel. Ah, pastor, eu quero, Silvinha, deixa eu primeiro orar. Depois nós vamos entregar o papel, tá bom? Aí se você quiser escrever, não vai escrever nome de ninguém, não vai expor ninguém. Você vai escrever situações que estão à sua volta ali, que de repente... Você lembra da história do gadareno? Que o porco saiu do rapaz e foi... O demônio saiu do rapaz e foi para o porco? Você lembra da história? Tem demônio que é assim. Ele está ali, ele sai dali e ele entra a colar. É por isso que tem muita casa que um dia está uma benção, está um céu. No dia seguinte, aquela mesma casa está um inferno.
Aí você não sabe, mas o que aconteceu? Porque os demônios territoriais, eles vão para cá, eles vão para lá, eles vão para colar, aí eles voltam para cá, eles ficam girando assim, ó. Eles ficam girando. Por isso que é importante a gente combater o que está na redondeza da nossa casa. Não é brigar com o vizinho, não é arrumar confusão com ninguém. Não estamos falando disso. Estamos falando de orar, de colocar o nome da dificuldade no azeite, para que Deus possa despedaçar o jugo, para que situações sejam revertidas. Eu espero que você esteja aí entendendo a conversa. A ideia não é trazer prejuízo, expor ninguém, não é essa a ideia. A ideia é verdadeiramente tomar posse do que Deus tem feito nesses dias na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã. Eu oro por essas vidas que estão aqui nesse momento e oro também por aqueles que estão conosco através da transmissão. O Senhor tem trazido, ó Deus, libertação. O Senhor tem, através da Tua palavra, oferecido transformação. A unção é que despedaça todo jugo, e nós não podemos abrir mão da unção, e a unção representa a Tua bondade, o Teu favor, o Teu poder. Sendo assim, nós estamos nessa noite dizendo: derrama sobre a nossa vida, nossa casa, a nossa família, a Tua unção, em nome de Jesus. Diga amém. Alguém que não escreveu e quer escrever: pastor, eu quero escrever. Pode entregar agora, Silvinha, Vanderlei. Caneta, de manhã eles arrumaram um monte de caneta. Não sei se agora os diáconos estão com as canetas também na mão para ajudar o povo ou não. Os músicos estão com a música pronta aí? Então, deixa eu me despedir de quem estava com a gente até agora. Ó, Deus te abençoe. Quarta que vem estou esperando você aqui no templo, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês todos. Domingo é Santa Ceia.